refrescar nossa alma, começar a noite aí, né? Vou te falar. Tá muito fácil dormir, não, né? Jesus. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1. Lembrando que nós iniciamos uma nova fase de estudos, na terça-feira passada. A Carol esteve aqui explicando a origem de Tiago, chegou até a falar do exame de pezinho de Tiago, porque ela fuçou lá na Bíblia, lá nos estudos, nós ficamos sabendo quem é Tiago, a sua obra, o seu perfil, e hoje nós vamos adentrar realmente na sua escrita, nos seus ensinamentos. Semana passada foi um apanhadão de todas as coisas. Todo mundo pode ficar sentado, descansando. Hoje nós vamos ter bastante tempo para meditar em alguns assuntos. Amém? Hoje nós iremos falar tentação. Tiago 1, nós vamos ler o versículo 1, 2 até o 4. Depois a gente continua lendo. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a vossa aprovação, que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais feitos íntegros, em nada deficientes. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos nessa noite. Obrigado pela tua presença, pela tua graça. Obrigado, Senhor, por mais um dia estar aqui. Sabemos, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Cristo e anda segundo o seu decreto. Nessa noite, Pai, fala conosco, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a enxergar e a entender um pouco mais da tua palavra, um pouco mais do teu querer, Senhor. Que não seja eu, Senhor, mas que o Senhor, o teu Espírito Santo, possa ensinar, ó Pai, este pequeno rebanho, Senhor, devido às dificuldades e às lutas e barreiras que se levantam a cada manhã nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala de tentação, eu lembro que a minha mãe usava muito esse termo, que menino atentado, ou criança atentada, tipo assim, que era uma criança que dava trabalho, uma criança que não tem, vamos imaginar, sem limites. Hoje em dia mudou o nome e virou hiperativo, mas era uma criança atentada no meu tempo. A tentação em si, é uma coisa muito interessante, que quando a gente para ficar meditando no negócio, a gente pensa, mas por que a gente é tentado? Já imaginou, tipo assim, você vai fazer regime, regime, e resolveu, vai perder X quilos esse ano que entrou, e você cortou da sua vida alguns guloseimas, doce, chocolate, pizza, churrasco, tudo que engorda você resolveu tirar da sua vida, tirar da sua vida temporariamente, até você conseguir atingir aquele objetivo. Agora eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. O que é tentação? A tentação é você ir na loja uma confeitaria de chique, uma doceria chique, que tem aqueles bolos de caudalosos, de chocolate, que o pessoal gosta, cremoso, e você vai lá naquela loja, passa lá para tomar um copo d'água. Isso é tentação? Não. Foi você que foi lá. Não é tentação, mas parece uma coisa boba, mas é verdade. Se você não for naquela padaria, não for naquela doceria, você vai querer comer o doce? Ver o doce? Mas você vai inventar uma desculpa qualquer.
nem que seja para comprar um galho de alecrim, você vai passar naquela grosseria. Aí você vai, estou sendo tentado, é mais forte que eu. Ele vai lá e participa do banquete, né? Participa da comilança. E aí depois você se arrepende. Olha, eu não deveria ter comido, mas já comeu, não tem como voltar atrás. Então, a tentação é uma coisa meio que, às vezes, nós como ser humano, nós procuramos a tentação. É isso que Tiago vai descrever nesse capítulo 1 aqui. Se você ler com bastante atenção, você vai encontrar que, né, nós vamos chegar lá. Então, vamos lá. A tentação na Bíblia, ela tem dois aspectos. Você tem que entender isso. Primeiro, a mesma palavra tentação, ela é usada para dois sentidos na Bíblia. Primeiro, quando você é tentado a fazer algo errado contra Deus. Vamos lá. Satanás pega Jesus lá no deserto e tenta Jesus ao quê? Induzir Jesus ao pecado, ao erro, à natureza humana. Isso é tentar. Então, por isso que quando você ouve assim, Deus está me tentando, não esquece, Deus não vai te tentar nunca. Pode ser o capeta, pode ser você mesmo, pode ser a sua sogra, pode ser o seu irmão, pode ser o seu cunhado, pode ser quem for, menos Deus, né? Então, quando a gente lê isso aí, a tentação na Bíblia, você tem que tomar muito cuidado quando você estiver lendo, para você entender o contexto. Se você não entender o contexto, você vai achar que tudo é do diabo. Mas não. Tem tentação que Deus fala assim, olha, e tentou Deus o povo no deserto. E agora você fala, mas não foi tentou Deus? Foi Deus que está falando aqui? Está lá em Deuteronômio, né? Capítulo, acho que se não for me engano, acho que é capítulo 4. No capítulo 8, verso 2 e 3. Que Deus levou o povo para o deserto para tentar eles? Não, para provar. Existe a tentação na Bíblia aqui, da provação, da tentação de provar. Se você realmente é o que você fala que é. Por exemplo, quando você vai criar uma peça, seja ela qual for, e ela tem que ser testada. Quantas vezes essa peça é testada? Antes dela ir para o mercado. Alguém já viu isso? Eu estava vendo aquela grandes empresas lá, é um documentário que tem no History, e aí estava mostrando uma fábrica de armas nos Estados Unidos. Para uma arma vir para a rua, para sair para o comércio, ela tem que dar no mínimo 100 mil tiros para uma arma sair de lá. Um avião, uma peça de avião sair da empresa, ela tem que ser testada não sei quantas mil horas ininterruptas. Por quê? Para que ela possa ser testada e aprovada e verificada realmente se ela tem condição de exercer aquilo que ela foi chamada. É como você vai receber uma promoção. Não existe, a não ser que você seja filho do dono. Caso contrário, você vai ter problema. Então, tipo assim, você vai ter que ser testado várias vezes, em várias situações, para ver se você realmente tem o perfil para assumir aquele cargo e depois receber, né, a sua recompensa. Então, tem a tentação de tentar fazer com que você se desvie do caminho, e tem a tentação de fazer, né, no caso bíblico aqui, de testar você, de testar a pessoa, pode dizer, até onde vai a sua fé, até onde você consegue caminhar, né? Isso é muito importante você saber. Não é, minha vida, essa tentação não sai dos meus olhos, só você desligar o controle. Às vezes eu sou, essa tentação não sai da minha cara, só você desligar lá o YouTube, que você vai ver que ela some, né? Então, a gente tem umas condições assim meio bastante. Nesse caso aqui de Tiago, nós temos aqui, ó, essas duas colocações nesse capítulo 1 aqui.
uma. Deus está falando no versículo 2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passarem por várias provações. Qual é o sentido desse aqui, irmãos? Tiago está dizendo assim: irmãos, fique feliz se você está passando por provações, é porque Deus está te testando, para ver até onde você consegue ir, né? Aí você fala, puxa vida, mas essa aqui é dessa coisa, porque se você está sendo provado, tem um motivo. Outra coisa interessante, ninguém é provado se não houver motivo. Entende? Eu vou provar você, eu vou fazer você passar 10 horas aqui fazendo prova, estudando, respondendo questionário, mas para quê? Para nada, só para ver se você sabe fazer mesmo. Não tem lógica, não é a mesma coisa com Deus. Quando Deus está te provando, é porque com certeza Ele vai te recompensar de alguma maneira. Então, eu estou recebendo uma prova aqui, né? Eu lembro que nos tempos dos pentecostais, né, que o pessoal que buscava o Espírito Santo com mais fervor e afins, eu lembro que as pessoas corriam de buscar 2 dons na Bíblia. Era o bendito dom da revelação, que é a ciência, né? E o dom de profecia. Você não via um crente buscar esses dons, não. Se eu pegar esses dons, se Deus me desse, então eu vou ter uma luta. Certo? Eu não quero passar por luta, não. Eu não. Me dá o dom de ficar quieto, que já está bom demais, Senhor. E aí as pessoas não queriam nem chegar perto, nem oravam nesse sentido, nem citavam esses dons nas suas orações, que é para não ter o risco de ser cobrado por Deus. Então, a gente vai entender aqui, ele fala, você tem grandes provações, então não tem como você ficar triste se você está sendo provado por Deus. Mas, e se eu não estiver sendo provado por Deus? Porque o Satanás, ele é perito em tentar as pessoas. Qual foi a primeira tentação que nós temos na Bíblia? Alguém se lembra? Adão e Eva, lá no livro de Gênesis, capítulo 3. Qual foi a primeira tentação? Adão e Eva no paraíso. Aonde eles estavam? No paraíso. Aonde o crente está? Na igreja. E onde Satanás vai tentar você? Na igreja. Mas tem uma condição também interessante. Satanás pode levantar alguém do seu lado para te testar dentro da igreja. Então assim, quando a gente para pensar nessa história, a gente às vezes fica pensando, meu Deus, né? Satanás pega lá e levanta uma pessoa para testar você, para descobrir o seu ponto fraco, porque ele vai olhar assim e falar, eu preciso arrumar alguém. Se eu for lá, ele vai descobrir que sou eu. Então o que eu vou fazer? Eu vou levantar o irmãozinho Chicó aqui do meu lado, e ele vai lá fazer ver se aquele irmão é crente mesmo. Um dia desse eu estava dando um conselho para um jovem presbítero, e eu falei para ele, tome cuidado com as pessoas que estão à sua volta, porque as pessoas, muitas pessoas, elas estão à sua volta, conversando com você, esperando uma oportunidade para dizer para você, você não é crente? Eu falei isso para ele num dia, né? Conversando com ele informalmente, tá? Não tenho nada contra, né? Só dando uma dica, um jovem com todo o caminho para andar pela frente, com muita disposição para fazer a obra, e um pastor velho já cansado. Mas aí eu falei para ele, tome cuidado com aquelas pessoas que você fala, porque a pessoa está lá jogando só a conversinha, e fica jogando, só para ver se você vai cair na conversa dele. Quando você falar o que ele quer ouvir, ele vai falar, você não é crente? Você devia estar agindo ao contrário.
Você devia estar fazendo o contrário e não falando isso. Então Satanás acabou de levantar alguém para jogar na sua cara que você não é crente. E aí, passado-se um tempo, chegou alguém e falou: cara, mas você não parece crente. Aí eu falei: deixa para lá, que Jesus vai trabalhar. Então, a gente vai tratando essas coisas e a gente fala de tentação. É tentação porque se você está sendo tentado, é porque tem um motivo. Né? Existe um provérbio no mundo caipira que ninguém ataca, tira a pedra em árvore vazia. Eu nunca vi, né? Só não sei que seja louco. Mas geralmente se atira a pedra em quem tem fruto. Se não tem fruto, ninguém vai tirar a pedra. Você já viu aquele irmão que ele passou a vida inteira? Ele passa a vida inteira, parece que nada de ruim acontece com ele. Alguém já conhece alguém assim? Não acontece nada com ele, né? Assim, não fica doente, não pega gripe, não pega dengue, não pega chikungunya, não pega nada. Nem resfriado não pega. Passa sempre com a saúde de ferro, vai. Então, você vê que não acontece exatamente nada com essa pessoa. Aí você fala: mas por que não acontece? Dá uma olhadinha para ver se ele tem frutos dignos de arrependimento. Porque se tiver fruto, tem luta. Se tiver fruto, tem batalha. Não existe isso, irmãos. Não existe a vida crente sossegada no iate, sentado, tomando água de coco. Sou de Jesus, está tudo tranquilo, não vai me acontecer nada. Se você estiver dando fruto, vai se preparar que você vai receber o contra-ataque do inimigo. É ponto. Né? Então, de onde vem a tentação? A tentação tem duas origens. A tentação, ela vem de Satanás, nós vamos tratar daqui a pouco, e ela vem da natureza caída do homem. Porque tem muita gente que culpa Satanás por tudo. Satanás é culpado de queimar a lâmpada, Satanás é culpado porque acabou a água na rua, Satanás é culpado por o farol pifou, Satanás é culpado por todas as coisas. E na realidade, às vezes, Satanás está só falando: eu nem estava perto dessa vez. Por quê? Porque a nossa natureza humana, ela é completamente pecaminosa e decaída. Não tem jeito. Então, quando a gente fala de tentação, a gente tem que entender o seguinte: a tentação, vamos trazer aqui um conceito mais ilúdico. O verbo tentar na Bíblia, em alguns termos hebraicos, não necessariamente possui sentido mal. Em alguns casos, simplesmente um teste. A tentação que a pessoa ataca a outra com o objetivo de descobrir seu ponto fraco e usar contra ela. Por exemplo, quando você assiste um debate político, não sei se vocês têm o hábito de assistir, eu já apareci faz tempo. Qual é a estratégia do político? Irritar o outro. Ele irrita até que o outro perde a linha e fala: falei? Com a própria boca ele se auto-incriminou. Então a gente olha e fala assim: isso aí acontece muito na política, né? As pessoas estão tentando reverter a situação e vai fazendo isso, né? Aí isso acontece lá no livro de Mateus, em Mateus capítulo 16, versículo 1. Se você ler lá, você vai chegar à conclusão que: e chegando-se junto a ele, eu estou lendo aqui resumidamente na minha memória, e chegando juntos a ele, os saduceus, os fariseus e todos os erros da vida, tentando pegar Jesus em alguma situação. E chegando-se a ele, os fariseus, os saduceus, para o tentarem. Para esse tentar aqui é o que, irmão? Colocar a prova. Fazer com que Jesus induzia ao erro, né? E pediram-lhe que mostrasse algum sinal do céu. Irmão, Jesus já tinha curado o cego, já tinha libertado o cativo, já tinha feito a água transformar em vinho, e eles queriam o sinal do céu. Eles queriam o sinal do céu? Não, eles queriam que Jesus perdesse a linha e sentasse o braço deles. E era o que eles queriam. E ele falou: mas você não é filho de Deus? O filho de Deus não bate ninguém, não. É que nem às vezes o cara vai lá na sua ficantinha, ele vai te importunando, quando você levanta a voz. Ó, o crente não fala uma palavra não, nem levanta a voz. O crente é tudo mansinho, ovelha de Jesus, né? Cordeirinhos de Jesus, né?
É um fato, né? Aqui é o sentido de você conseguir levar a pessoa para o lado pecaminoso. Satanás é pecaminoso. Satanás é a própria natureza humana. São apontados como agentes das tentações. Quando você pegar Satanás, ele é o cara mais sórdido que tem. E uma coisa que Satanás tem que nós não temos é experiência. Eu tenho 50 anos de idade, para falar a verdade, 53. E eu não tenho 1/1000 de experiência que Satanás tem. Porque ele está lá desde a fundação do mundo, lá junto. Ele conhece o ser humano quando ele foi formado. Então ele sabe como agir. E Satanás é tão astuto que ele manipula a palavra de Deus para destruir a imagem e semelhança do Senhor. Se você pegar lá em Gênesis capítulo 3, você vai ver ele conversando com Eva. A pergunta dele é: olha, Satanás nunca chega direto no assunto, irmão. É igual alguns irmãos que, sabe quando alguém quer pedir dinheiro emprestado para você? Oi, como é que você está? Bom dia! E aí, família? Tudo bem? E aí, o que almoçou hoje? Ah, tá, que bom, rapaz. E aí, pensando bem, você não pode me emprestar um dinheirinho, não? Mas ele preparou o terreno ali primeiro ali para te pedir. Satanás é a mesma coisa. Satanás chega lá para Eva e fala para ela o quê? Oh, oi, beleza? Tranquilo, Eva? Tranquilo? Até hoje eu não consigo entender esse diálogo. Um dia que eu chegar no céu eu vou perguntar para Deus como é que Eva conseguiu trocar ideia com a serpente. Não tem lógica, mas tudo bem. Não tem lógica. E aí, tudo bem com você? Tudo bem. Como é que tá aí a família? Bem, e Adão? Adão tá no campo, tá dando nome nos bichinhos. Elefante, vaca, gafanhoto, tá tudo lá, tá bonito. Trabalhando muito, Adão trabalhador, hein? O homem trabalhador, hein? Que beleza de homem, né? Maravilha, hein? Veja se estão felizes, né? Paraíso, estão tranquilos, né? Tá bem, graças a Deus. Deus tem nos abençoado aí, ô glória. E aí? É verdade que Deus falou que você não pode comer nada desse jardim? Não, Ele não falou isso. Ele falou que nós não podemos comer da árvore que está no meio do jardim, a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Ele falou: você está enganado. Ele sabe que quando você comer esse fruto, você vai enxergar o bem e o mal, e você vai se tornar igual a ele. Você não pode, entendeu? Não é porque você vai conseguir ver as coisas como Deus vê. Você vai enxergar o pecado, você vai enxergar a maldade, você vai enxergar tudo que é de ruim que existe na minha face. Ele está falando assim: você vai conseguir me enxergar. E aí Eva, na sua inocência, na sua falta de sabedoria, foi lá e participou. Nós já sabemos no que deu. Deu no pecado, destruição do jardim, afastamento de Deus, e por aí vai afora. Mas Satanás manipulou a palavra de Deus. E tem muita gente hoje, irmãos, tem muito pastor aí manipulando a palavra de Deus. Muitos. Tem pastores manipulando a palavra de Deus de tal forma que a gente olha e fala assim: isso é tentação, não é de Deus. E também não é Satanás, não, irmãos. As pessoas acham: nossa, Satanás está na boca daquele cidadão. Não, ele é sem vergonhice, falta de caráter, porque ele sabe que está errado, ele conhece as Escrituras e mesmo assim ele fica difundindo esse tipo de informação. Aí você fala: mas por que as pessoas vão atrás dele? Por que as pessoas foram atrás do bezerro de ouro no deserto, irmãos? Tinham acabado de sair do Mar Vermelho, passaram o mar a seco, receberam o maná do céu, e 5 minutos já aparece lá. O que aparece? Olha, faz um Deus para nos guiar aqui, porque o Senhor é aquele que sumiu. Aí quando Moisés chega enfurecido, ele fala para nós: o que acontece com você, mano? Te deixa 1 minuto aqui, você já faz esse tipo de coisa? Ele fala: ei, mano, esse povo aqui é tendencioso ao pecado, cara. Não tem jeito não. Foi eles que me chamaram aqui, foi eles que me obrigaram, entre aspas, né, a fazer um bezerro de ouro para eles ficarem adorando. E estava no carnaval. Aquele povo não sabia quem era Deus?
Pensa comigo, aquele povo não viu Deus. É isso. E aí as pessoas hoje, as pessoas conhecem a palavra de Deus, tem os exemplos bíblicos tão claros e tão nítidos, como água cristalina que está vendo esse copo aqui, e as pessoas insistem em destruir e distorcer a Bíblia. Por ordem de Satanás? Não, irmãos. Por ser vergonhice, por casualidade, por vontade própria. E aí você fala assim, e as pessoas vão porque elas também gostam disso. Não tem ninguém enganado neste mundo, irmãos. Põe uma coisa na cabeça de vocês: não existe engano no Evangelho. Se a pessoa está ali, por exemplo, que nós temos hoje aí de os casamentos de pessoas do mesmo sexo, e a pessoa está lá e ela é casada com um marido, uma esposa normal, e tem lá seus filhos e tal, um casal hétero, e ela está lá dando glória a Deus no meio, alguma coisa está errada. Não tem Satanás nesse caso aí está bem longe, falando, eu não quero nem entrar nesse rolo, porque senão vai sobrar para mim. Tipo, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque tem gente que está ali em plena consciência, em plena convicção, como o pastor ministrou aqui um tempo atrás, aqui, acho que foi em 2 Timóteo, capítulo 3, do que ocorre com o homem, né? Mas esses homens são indoutos, são desconhecidos? Não, eles conhecem e sabem muito bem o que estão fazendo. Esse é meu medo. Porque se não conhecesse, fosse um cara que estivesse sendo enganado, que nunca ouviu falar do Evangelho, até que a gente leva em conta, né? As tentações no sentido do mal, na Bíblia, jamais provém de Deus. Isso vai contra a natureza e os atributos de Deus. Uma pergunta: quais são os atributos de Deus, irmão? Ou melhor, eu vou fazer uma pergunta aqui mais fácil: quantos atributos Deus tem? Eu perguntei quantos tem. Essa é a pergunta tipo, a resposta que você fala: tem bastante, realmente. Mas eu não sei quantos tem. Já tem bastante, mas não sei quantos não. Eu sei que tem bastante. Quantos? 100? Não. 50? Não. Os atributos de Deus, eles são divididos em 18. Assim. Dá para você colocar mais alguma coisa? Mas os 18 mais importantes. Então, Deus não pode tentar ninguém porque Ele não pode ser tentado. Só por aí você já acaba com o problema. Mas quando a gente fala de atributo, né? Aciedade. O que é aciedade? Deus é autoexistente. Isso é um atributo de Deus. Não tem ninguém no mundo que é autoexistente. Não existe. Foi tudo criado. Por quem? Por Ele. E quem criou Deus? Não tem. Você lê lá no Salmo 90, para mim, no versículo 1 e 2. Aí você vai entender por que você não pode ser tentado por Deus, né? Porque às vezes você fala: eu não posso ser tentado por quê? Porque eu vou te dar as armas hoje para você saber que você não pode ser tentado por Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Olha o Deus que você serve. Então, aciedade. Deus é autoexistente. Eternidade. Deus sempre existiu. Gênesis capítulo 21, verso 33. Gênesis 21, versículo 33.
plantou Abraão tamanheiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. Nós somos eternos? Sim. A partir do momento que nós nascemos, aí você passa a ser eterno, né? Morrer é só um detalhe. Deus não. Deus já era eterno, né? Ele continua eterno. Deus é a unidade de Deus. Deus é indivisível. Não tem como se dividir Deus. Não tem como separar Deus. Aí você fala, mas é a Trindade. A Trindade diz que são um só. Se você pegar lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, você vai encontrar um versículo muito legal que eu dei dando uma lida hoje. 6:4 diz assim, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí se você leu, depois você continuar, você vai encontrar a passagem de Jesus, né? Então Deus é indivisível. Você não consegue dividir Deus. Deus é uma unidade só, né? Aí se você tem lá em Efésios 4:6, você tem 1 Coríntios 8:6, você tem 1 Timóteo, né? Aí eu esqueci de levantar o capítulo aqui, se eu coloquei 25, mas acho que é 4:25, acho, né? Deus é imutável. Agora nós entramos porque nós não podemos. Deus não pode tentar ninguém. Deus é a imutabilidade de Deus. Primeiro, Tiago capítulo 1, versículo 17, onde nós estávamos voltando. Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo bom e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai da luz, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda. Uma vez eu estava vendo um pregador bastante famoso, ele falou assim: quando Jesus nasceu, Deus estava onde? No céu. Quando Jesus cresceu, Deus estava onde? No céu. Quando Jesus morreu, Deus estava onde? No céu. Deus não muda. Deus é invariável. Ele não pode mudar, né? É uma coisa que não tem como fazer Deus mudar a personalidade de Deus. Deus tem infinitude, quer dizer, Deus é infinito. Ele não se limita a espaço e tempo. Isso são atributos que só Deus tem. Então você não vai ver Deus como quando o escritor escreve, olha, um dia para Deus é como 1000 e 1000 é como um. Ele está dizendo, Deus não tem barreira de tempo. Ele é infinito. Nossa, Deus está lá. Aí as pessoas falam, mas por que Paulo escreve que aqueles que já foram predestinados à salvação, quer dizer, que se o cara foi predestinado, ele já está morto, o que ele vai estar perdendo tempo? Não é que Paulo está falando. Deus é a infinitude de Deus. Deus está presente agora e está presente na minha morte. Deus está presente agora e está presente há 1500 anos atrás. Ele é imutável, não tem espaço e tempo para ele. Por isso que Deus sabe quem vai ser salvo. Óbvio. Você já imaginou, irmão, se você soubesse o que ia acontecer amanhã? Já parou para pensar nisso? O que vai acontecer amanhã? Amanhã vai acontecer um acidente na Fernão Dias, vai acontecer tal coisa. Os números da Mega Sena, boa, vai dar isso. Você, o que você ia fazer? Quem ia jogar aqui? Não precisa levantar, não. Por quê? Você já tem um espaço e tempo, vocês é infinitude, não, o tempo não, Deus não é interferido pelo tempo, não é como nós, que nascemos, crescemos e morremos. Deus é onipresença, né? Salmos, né? O salmista diz, né? Para onde eu vou me esconder de ti? Deus é onipotência, Deus conhece todas as coisas, tem todo o poder, quer dizer, tem toda o poder em suas mãos. Deus é onisciente.
onisciência, conhece todos e tudo. Deus é soberano. Esses atributos só Deus tem. Aí tem os atributos comunicáveis, né, que é amor, bondade, misericórdia, sabedoria, justiça, santidade, veracidade, liberdade e paz. Abram lá em Juízes 6, 24. Gideão entendeu muito bem o que era esse Deus. Juízes 6, 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é paz. Atributo de Deus dividido com o homem. Como é que esse atributo eles são divididos com o homem? A partir do momento que nós nos enchemos do fruto do Espírito. Por isso que Deus comunica. Então é por isso que a gente tem que ter fruto do Espírito. Porque o fruto são atributos de Deus comunicáveis aos homens. A gente tem que buscar o amor. Claro que Deus é amor. 1 João 4, 8. Né? A bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a sabedoria de Deus. Aí o Tiago listou a sabedoria que vem do alto. A justiça, a santidade, porque nós temos que ser separados. A veracidade, nós não pode haver nenhum tipo de interpretação, seja ela qual for. É sim, sim, não, não. Essa semana eu estava lá no meu trabalho e alguém perguntou: você viu uma situação que ocorreu aí, tal, assim? Eu falei: não vi. Ele falou: rapaz, eu pensei que você tinha visto. Eu falei: não vi. Né, que eu tinha dado uma informação para uma pessoa, falei da informação, a pessoa falou: você não viu essa informação? Eu falei: não vi. Ele falou: eu pensei que você tinha enxergado. Eu falei: não enxerguei, não vi. Graças a Deus que eu não vi. Porque senão eu teria que falar a verdade. E se você não sabe, é uma coisa que você sabe, se eu ia ficar numa situação bastante difícil lá. Então, esses são os atributos comunicados. Como eu falei para você, que você não pode ser tentado por Deus, exatamente por causa disso. Porque Deus não muda, Deus não vai tentar, porque Deus não pode ser tentado. Alguém já leu a história, da queda de Satanás? Quem já leu a história da queda de Satanás aqui? Você pode ler lá em Ezequiel, você pode ler lá em Isaías, né? Você pode ler, acho que se não for me engano, em Judas. Quem é que derrubou Satanás do céu? Quem é que expulsou Satanás do céu? Alguém sabe? Essa é uma pergunta da quarta série. Quem foi que derrubou, expulsou Satanás do céu? Não foi Deus. Não foi Jesus. Não foi o Espírito Santo. Foi quem? Miguel, o arcanjo do Senhor. Porque Deus não se preocupa com essas coisinhas. Isso é coisa insignificante, Ele não manda longe resolver. Tem coisas mais importantes para Ele fazer. Né? Então, quando Satanás se levanta lá no céu e arrasta um terço dos anjos, quem é que resolveu o problema? Deus? Não, um anjo. Miguel falou: está na hora de você passar, meu filho, já era. O dono do terreno falou: mete o pé. Já era, não tem para onde correr não. Eles escrevem, quando o arcanjo disse lá, o anjo disputava o corpo de Moisés, o que o arcanjo falou? O Senhor teu Deus te repreenda. Não vou ficar discutindo com você não. Você sabe quem é ele, né? Tipo, não vou ficar batendo boca com Satanás. Irmão, o crente não é para bater boca com Satanás. O crente tem que chegar em nome de Jesus, sai dessa vida, em nome de Jesus, sai da minha casa, em nome de Jesus, some. Eu não vou ficar entrevistando o capeta. Ninguém dá igual para Satanás. Fala para mim de onde você veio. Eu vim não sei de onde. Estou preocupado onde você veio, estou preocupado onde você vai. Você vai para o inferno, você, seu pai, vai todo mundo para o inferno. Satanás vai tudo para o lado de enxofre. Então eu não quero saber. A gente não fica discutindo. Por isso que Deus não dá, não tem como
tentar a gente. Todas as vezes que você for tentado, você estiver sendo provado, você entenda que Deus está tratando você. E quando você for tentado pelo diabo, você tem que estar ciente que existe um Deus que está olhando você. Porque a gente esquece muitas vezes nas nossas lutas, nas nossas brigas diárias que nós temos, nós esquecemos de quem é o nosso Deus. E nós nos concentramos na luta. Quem é que já parou para esquecer o Deus e começou a brigar com o diabo? Eu vou arrebentar o diabo, vou dar soco no diabo, vou dar isso. Irmão, você não precisa fazer isso. Você tem um Deus que faz isso por você. A sua expectativa é buscar a Deus. E quando a igreja aprender que quando nós buscarmos a Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas, e essas demais coisas eu acrescento, inclusive a paz que excede todo entendimento. A gente não vai ficar batendo boca com Satanás. Eu estou sendo tentado, vou quebrar a cara do diabo. Aí vai lá e mete a mão na cara do irmão. Eu não gostei do irmão porque eu estou sendo tentado, o irmão está sendo usado pelo diabo. Se ele está sendo usado pelo diabo e você sabe, repreenda. Não vai lá bater boca. Repreenda. Dobra o seu joelho lá na sua casa e fala: Senhor Jesus, eu te peço, nessa noite, vai lá e visita aquele filho de Beelzebul. E expulsa o Beelzebul da casa dele. Sai dele, sai da família dele, sai de tudo quanto é lugar. Porque eu sou teu filho. Eu vou lá, em vez de eu fazer isso, não, eu vou lá e o diabo está na boca desse irmão tentando para mim ver se eu peco. E aí você peca mesmo. Porque você vai lá bater boca com ele. Aí o diabo fala: eu nem precisei fazer nada. Só levantei uma mula para falar. E a gente cai. Né? O diabo é declarado na Bíblia como o primeiro instigador da tentação. Ele é o primeiro. Tipo assim, você lembra aquele tempo que você era criança, né? No meu caso já faz bastante tempo. Que a gente não estava na rua e a gente sabia que alguém queria brigar. Um falava na escola, parece que não tinha nem um WhatsApp, mas a escola inteirinha ficava sabendo. Era uma coisa terrível. Fulano então vai brigar com não sei quem. Aí eu ficava ali, mano, xingou sua mãe. Aí esse mesmo que saiu daqui ia lá falar pro outro: olha, ele falou que você não é de nada. Falou que vai bater em você, vai bater no seu pai, vai chutar você. E aí até gerar uma. Aí os dois saíram na briga, às vezes eram até amigos. E acabavam brigando, por quê? Porque eles eram tentados a isso. Né? Teve um fato muito triste, a meu moral. Teve uma briga lá entre dois vizinhos, e um vizinho acabou queimando uma moto do outro, né? Na briga, sei lá, discussão e tal. A moto do cara devia valer assim uns R$30. Né? Assim. Gastando moto, se pesasse no ferro velho, talvez dava uns 30. Se fosse para vender como moto, valia uns 22. E aí, tava lá, eu sei que o cara brigaram lá e colocaram fulano. Esses caras, aí os amigos iam, vai deixar assim, mano. E o cara vai tirar. Mano, eu não deixava. O cara vem, usou sua moto, mano, né? Você é frouxo mesmo, né? Ele na madrugada. Você não tá com nada, né? Que isso, rapaz, eu não deixava. Moral da história: o imbecil foi na casa dele, pegou um revólver e deu um tiro na cabeça do outro. E o cara morreu na hora. Teve que fugir, perdeu a família, perdeu tudo. O outro morreu. Por quê? Porque ele foi tentado a esse tipo de situação. E Satanás estava só dando risada. Satanás só jogou a seta nos amigos e Satanás do lado falou: puxa vida, como é fácil ganhar esse cara. Palavras, né, que a gente tem que tomar muito cuidado. Ele é tentador, né? O Satanás, como é a primeira, as três funções de Satanás: matar, roubar e destruir. Está lá em João 10. Né? Mas Satanás tem uma quarta categoria, que é levar o crente ao erro. Tentador. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 7, verso 5. Romanos, Coríntios.
1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, Paulo chama Satanás de, vamos ver aqui, não vos priveis uns aos outros, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicares à oração, e novamente vos ajuntares, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. É um tentador. Então Paulo aqui está dando um conselho aos casais. Olha, não, você vai fazer jejum de 62 dias, combina com a sua mulher primeiro, tá? Senão vai dar ruim. Satanás vai entrar lá e vai fazer. Eu estou jejuando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, Satanás está deitando e rolando. Você combinou com a sua mulher que você ia fazer um jejum? Você ia se abster? Né? Então, é isso que Paulo está ensinando nesse versículo. Então, porque para você não ser tentado. E em 1 Tessalonicenses 3, verso 5. Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, Colossenses. Vamos chegar lá. Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 3, 5. 3:5? Isso eu marquei, isso é 3:5. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Quem é o tentador? Satanás. 1 Tessalonicenses 3:5. Então, o Paulo descreve Satanás como uma quarta especificação de tentador. Ele tenta fazer com que a pessoa, induzir a pessoa ao erro. Tem aqui, eu falei, né? O cara, eu vou jejuar X dias mas eu vou me abster da minha esposa e vice-versa. E não há comunicação. O que vai acontecer? Vai dar ruim. É simples o fato, irmãos. Temos que ter sabedoria em tudo nessa vida, né? Nós nunca devemos subestimar a tentação de Satanás. As pessoas, eu vejo muito aí, uns certos irmãos muito poderosos aí, não, eu meto pena no Satanás mesmo, comigo é assim, eu não. Depois que eu aceitei Jesus, meu irmão, rapaz, eu tomei vitamina de Cristo. Primeiro soco é o bambam e o popó do bambam. Primeiro soco, já era. Satanás falou, caramba, não aguentou nem 2 rounds. Por quê? Porque as pessoas subestimam Satanás. As pessoas acham que Satanás é uma brincadeira, é uma comédia. Satanás não é nada disso. Satanás nunca brincou com Satanás. Nunca. Né? Então, ele vai usar a palavra de Deus distorcida, né, para sustentar a sua tentação. Né? Gênesis, Apocalipse 12:9, Apocalipse 22, lá no livro de Mateus, capítulo 4, verso 3, que vai falar da tentação. Né? Então, essa é a tentação de Satanás, irmão. Nós não podemos dizer que Deus está nos tentando. Deus não está tentando. Se Deus está te provando, é que Ele tem algo para você. Se Satanás está te tentando, é para você cair. Deus está te provando para te elevar. Satanás está te provando, está te testando para te derrubar. A gente trata essa condição. A outra forma de tentação, essa é da natureza humana, pecaminosa. Tiago capítulo 1, verso 13 e 14. Tiago capítulo 1. 13 e 14. 13 e 14. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado ou seduzido quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Lembra que eu falei da pessoa que vive no meio da coisa ruim e ela não sai, ela conhece, ela sabe, tá lá, ela gosta de lá. É exatamente o que o Tiago está dizendo aqui. Olha, você não vem dizer que você foi tentado, não, você está sendo tentado por você mesmo, é pelo seu desejo, pelo seu forte desejo. O que é concupiscência? Alguém já procurou no dicionário o que é concupiscência? Né? Forte desejo ou uma cobiça exagerada por algo.
Então, tipo, as pessoas têm lá os seus desejos lá e eles fazem de tudo para alcançar aquilo. Isso não é legal, né? Então, a natureza humana, ela é naturalmente pecaminosa. Por isso que nós dependemos tanto de Deus, irmãos. E nós só dependemos de Deus porque na nossa condição humana nós estamos lascados. A palavra correta é essa. Então, o pecado ele está sobre o homem. A natureza do homem, ela traz para si esse tipo de coisa. Um dia desses, vocês estavam fazendo uma pesquisa do pecado ruim lá em casa. Qual é o pecado que é ruim de se praticar, irmão? Eu não descobri nenhum. Tudo faz bem para mim. Não tem pecado ruim, irmão. A consequência dele é ruim, mas o ato em si é bom. Agrada o meu ego. Quem não gostaria, né? Aí você vai, tem N coisas e fala, mas não existe pecado, não é? Claro que não, porque por isso que Paulo fala, eu me esbofeteio. Se ele está se esbofeteando é por quê, irmão? É fácil? Não. Se ele está falando, eu amorteço, eu amasso o homem, o velho homem dentro de mim, é porque esse velho homem está aí. A natureza, né? A outra coisa que você não pode entender, você não pode esquecer é, ser tentado não é pecado. Você já viu aqueles irmãos muito espirituosos? Não é espiritual, é espirituoso. Ele viu uma pessoa passando por uma luta e já fala, ih, rapaz, está pecando. Acho que ninguém nunca ouviu isso aqui, né? Não, rapaz, o pastor chegou meio triste, rapaz, deve ter pecado. Você viu a luta do pastor? É que nem os discípulos de Jesus, ô Senhor, quem é que pecou? Foi ele ou foi o pai dele para estar nessa condição? Não tem pecado nenhum, irmãos, é luta. O cara está batido porque está lutando, está batalhando, está ali guerreando contra as forças do inferno, e alguém está perguntando para ele, tem pecado. O pecado, irmãos, não é ser tentado, não é pecado. Ceder à tentação é pecado. Se você ler aqui essa carta de Tiago, ele vai dizer assim, olha, uma vez o pecado gerado e consumado, gera morte. Então, enquanto eu estiver ali, só tentando ali, está tranquilo, Deus está cuidando de você. Agora, a partir do momento que eu aceito esse pecado, que eu me converto a ele, aí realmente gerou o pecado, né? E o pecado é fácil, né, de ser gerado, e a morte também, depois que peca. Então, tipo assim, é que nem eu brinco sempre, ninguém sai de casa dizendo que vai adulterar. Ninguém sai de casa pensando que vai assaltar, não. Já sai maquinando, vai pensando, até que uma hora ele consegue encontrar a oportunidade correta. Mas a pergunta é, para nós encerrarmos, como vencer a tentação? Porque eu estou falando para você tudo aqui que acontece, mas eu tenho que te dar uma maneira de você vencer, né? Porque senão esse ensino aqui não serve para nada, né? Primeira delas, permanecer unido a Cristo. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Vou ler aqui. Hebreus 2,18 diz assim, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então Jesus passou por todos os processos, irmãos. Não acha você que você está sozinho nessa, não, que você não está, não, né? Então a primeira coisa é estar unido em Cristo, porque se ele passou, você também vai passar. Não tem jeito. É nota clássica isso, né? O capítulo 4, versículo 15, né? Como vencer a tentação. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado.
Se você tiver unido a Cristo, você vence a tentação. O primeiro passo é permanecer unido em Cristo. Segundo, pertencer ao reino e à família de Deus. Eu quero ler esse versículo, Colossenses, capítulo 1, verso 12. Porque não adianta a gente falar que o pecado é pecado se você não sabe como venceu, né? Colossenses capítulo 1, 12, diz assim, ó. Cheio. Dando graças ao Pai que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Versículo 3. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos nossos pecados. O segundo passo é pertencer ao reino. Irmão, quem não pertence ao reino não vence batalha. Você tem que pertencer ao reino. Quer vencer a tentação? Pertence ao reino. Tenha Jesus como seu Senhor. Faça a vontade dele, né? E a última para nós traduzirmos aqui: nunca haverá tentação que não possamos suportar. Nunca, ou mesmo vai dizer, não veio tentação sobre vós que não podeis suportar. Deus sabe a medida da sua tentação, da sua prova. Então, se a gente tem prova, se você está passando por provas, se você está passando por condições, tem uma coisa, ela não é maior do que você consegue carregar. Ah, mas é que você não sabe a prova que eu estou passando. Eu não estou falando, porque a Bíblia está dizendo que ela não é maior. Se a Bíblia está dizendo, como o pastor falou aqui, se a Bíblia falasse que era uma Maria que engoliu João, para mim está valendo. Agora, nós temos que acreditar, né? Então, em Jó 1,8 diz assim, ó. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observante ao meu servo, por que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e se desvia do mal, né? Deus dando testemunho de Jó, né? E aqui no verso 8 ele diz assim, ó. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus que se desvia do mal. E no versículo 12 disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aqui está dizendo para você o seguinte: Satanás só vai até onde Deus permite. Não tem conversa. Ah, Satanás vai destruir, não vai não. Só vai até onde Deus deixar. Porque ele é Deus. Ele continua sendo Deus, continua regendo a vida do seu povo. Então, em nome de Jesus, não. Quando você estiver passando por uma provação, entenda que se você tiver esses três conceitos, você consegue vencer o pecado, você consegue vencer a carne, você consegue vencer as tentações e você consegue vencer o mundo. Porque Jesus falou, eu venci o mundo, vós também vencereis. Então essa é a palavra para nós nesse dia. Não, para nós não tomamos cuidado com as tentações, temos que tomar cuidado? Temos, devemos, mas nós temos também que saber que existe um Deus que limita as tentações, tanto do diabo, quanto as próprias provações que ele nos coloca para nós administrar na nossa vida. E cada uma delas, né, a de Deus tem propósito, a de Satanás também. A de Deus o propósito é te elevar, a de Satanás é te derrubar. Então, em nome de Jesus, que você tome essa palavra para a tua vida e saiba que tentação, a sua tentação não é pecado. O pecado é quando nós cedemos à tentação. Amém? Vamos nos colocar de pé. Deus